Vamos lá, então. Bom dia para todo mundo. Para a gente dar continuidade, então, às sessões do NPJ, hoje a gente vai fazer a correção de duas petições. Hoje a gente vai fazer a correção de um cumprimento de sentença e a gente vai fazer a correção de um agravo em recurso especial. Então, a gente vai começar com o cumprimento de sentença, que é uma peça de estrutura um pouco menor, aquilo que a gente já tinha conversado na última aula, né? Que não é uma peça assim tão grande de ser feita, ela não requer aí muitos detalhes, né? O importante mesmo é a gente verificar as informações que são dadas na sentença, isso que é o que mais vale para a gente. Então, aqui no nosso caso, quem julgou o processo, aquilo que eu sempre falo, no processo civil a gente não tem um juiz que faz assim, que profere a sentença e um juiz que faz a execução dessa sentença. A gente tem aí um único juiz, na verdade, né? É o mesmo juiz que profere a sentença, é o juiz que posteriormente vai vir a executá-la, né? Então, a gente tinha que, nosso endereçamento, Vara da Família e Sucessão da Comarca de Apucarana, porque é onde o processo foi proposto, né? Então, a gente mantém aí o juiz que proferiu a sentença, é o próprio juiz que vai executá-la. Número de processo, que o problema não nos traz, mas a gente já informa, né, a existência de um número de processo. E eu só aqui no caso desse cumprimento de sentença, a criança já nasceu, né? A gente fez uma ação de alimentos gravídicos. Nós não tínhamos ainda o nascimento da criança. Aqui a criança já nasceu. Se ela já nasceu, a partir desse momento, ela passa a ser a autora da ação. Então, nesse caso, nós temos aqui Cristiano, que é o menor impúbere, né? Neste ato, representado por Margarida. Importante fazer a qualificação completa, tanto de autor quanto de réu, porque quando a gente fala de cumprimento de sentença, a gente fala da abertura de uma nova fase processual, né? E nessa nova fase processual, o Francisco, ele vai ser, então, intimado do começo dessa nova fase. E aí, dessa forma, é importante a gente deixar a qualificação de todo mundo, tá? Se você quiser qualificar o Cristiano, se você já tiver do Cristiano RG, CPF, como ali no caso do problema ele ainda é um recém-nascido, a gente não tem essas informações, né? Mas se você quiser qualificar o Cristiano neste ato representado por Margarida, também pode. Eu não vejo aí grandes necessidades, porque no próprio site do tribunal você só vai qualificar a Margarida. Eu não vejo grandes necessidades, mas se você se sentir confortável em fazer isso, faça. Cumprimento de sentença, então, que é o que a gente vai fazer. Dentro dos fatos desse cumprimento de sentença, o que a gente precisa rebater nos fatos? Porque o cumprimento de sentença ele é uma peça que dá início a uma fase processual. Se dá início a uma fase processual, a gente precisa contar os fatos, alguns fatos que nos fizeram chegar aqui, né? Então, nós precisamos informar que o exequente é filho do executado, então que isso já foi devidamente reconhecido, né? Então, informar que é filho do executado. A gente precisa também informar da existência de um título executivo, que isso é muito importante, que quando a gente fala de título executivo, aí a gente está falando da existência de um cumprimento de sentença. Então, informar do título executivo, que é a sentença, né? Toma cuidado com isso, porque a gente pode ter esse título executivo extrajudicial, que não gera um cumprimento de sentença, que, na verdade, iria gerar uma ação de execução de título extrajudicial.
Então, é importante nos seus fatos você informar da existência de uma sentença que condenou aí o executado no pagamento de alimentos no valor de R$3.000, tá? Informar que a sentença já transitou em julgado dessa situação do pagamento, porque se a sentença não transitou em julgado, a gente ainda não pode falar de cumprimento, né? Então, informar que a sentença transitou em julgado e que o executado deixou de fornecer alimentos há 2 meses, indicando assim a existência de um demonstrativo da dívida anexado à petição. Esse demonstrativo da dívida vocês não precisam fazer, né? Porque aí vocês teriam que fazer uma tabela com as devidas correções do Tribunal de Justiça, mais juros. Vocês não precisam fazer essa tabela, tá? Só informa lá que, junto com a petição, está indo um demonstrativo de dívida. Aqui a gente não está muito querendo saber se vocês sabem fazer conta, e sim se vocês sabem montar essa estrutura. Então, que o exequente é filho do executado. Exequente é quem apresenta o cumprimento de sentença, executado é quem sofre o cumprimento de sentença, que é um título executivo, existe uma sentença que já transitou em julgado, e por quanto tempo, então, que esse executado não está cumprindo aí com a obrigação. Na parte do direito, algumas coisas precisam ser, alguns artigos precisam constar, tá? Então, a gente tem o 229 da Constituição e o artigo 5º, que fala das características de alimentos. Então, o 229, que fala da percepção de alimentos, da necessidade dos alimentos. O artigo 5º, que fala aí da único tipo de prisão civil que a gente tem, que é a prisão pelo não pagamento dos alimentos, tá? O artigo 6º da Lei de Alimentos, que trata da conversão dos alimentos em pensão alimentícia, porque qual que é a discussão lá do problema? Ele pagou os alimentos durante a gravidez, porque eram os alimentos gravídicos. E aí ele entendeu que depois dos alimentos da gravidez, ele não precisaria mais fazer esse pagamento de pensão. Não tinha mais a necessidade disso, né? Então, informar que se trata da conversão de alimentos gravídicos em pensão alimentícia, né? E aí o artigo 528 que expõe o rito da prisão, tá? Então, no seu direito, importante constar esses artigos. A parte constitucional que diz da importância dos alimentos, a lei de alimentos, que é muito, muito importante ser citada, e aí a execução dos alimentos, porque a execução é feita pelo Código de Processo Civil. É o Código de Processo Civil que informa como executar esses alimentos, tá? Nos seus pedidos, a intimação pessoal do executado, para que no prazo de 3 dias efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. O que são vencidas e vincendas? As vencidas, as que já venceram e nós estamos cobrando no processo, e as vincendas, as que vencerem no decorrer do processo. Devidamente corrigidas e prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, porque no cumprimento de sentença de alimentos, a gente não fala em contestação ou impugnação ao cumprimento, né? A gente fala em justificativa no prazo de 3 dias. Então, quando o executado recebe esse cumprimento de sentença, ele tem um prazo de 3 dias para provar que pagou, porque às vezes pagou e não foi localizado o pagamento. Então, provar que pagou, justificar um motivo de não ter pago, então não paguei por tal motivo, tá? Sob pena aí de protesto do pronunciamento da judicial e prisão civil. Então é isso que você precisa tomar muito cuidado. Você tem que pedir aí, não é prazo para contestar, tá? É prazo de 3 dias para justificar. E aí, só uma informação importante, o Código Civil fala que na justificativa, a informação de que não pagou por desemprego não é válida, tá? Mas aí é quando a gente vai falar da justificativa.
a intervenção do Ministério Público e a condenação do executado em honorários e as despesas processuais. Para fechar, valor da causa, artigo 292, inciso 1, que traz lá qual é o valor da causa a título de cumprimento de sentença, termos em que pede deferimento. Então, é uma peça muito simples, tá? É uma peça bem tranquila. Se não fosse um cumprimento de sentença de alimentos, vamos supor que não é um cumprimento de sentença, que aqui é um cumprimento de sentença muito específico. Não é um cumprimento de sentença de alimentos, tá? O que mudaria? Nós não teríamos aqui esse prazo de 3 dias, nós teríamos um prazo de 15 dias para que efetue o pagamento, tá? Então, a gente teria prazo de 15 dias e nós não temos intervenção do Ministério Público. Aqui a gente tem intervenção do Ministério Público porque o autor, ele é incapaz. E nós temos um prazo de 3 dias porque o procedimento da execução de alimentos é diferente, é um procedimento especial. Então, por isso, 3 dias. Mas se fosse um cumprimento de sentença que não fosse de alimentos, essa seria a única alteração. É claro que nos fatos e no direito você iria informar outras situações, né? Mas a única coisa que mudaria seria isso, tá? Não é 3 dias, é um prazo de 15 dias para que se efetue o pagamento. Apenas isso. E não tem prisão civil, porque a prisão civil cabe única e exclusivamente à ação de alimentos. Então, é só isso que iria ser alterado nessa petição, se fosse um cumprimento de sentença que não fosse de alimentos, tá? Alguma dúvida aqui? Acho que não. Acho que tá tudo bem. E aí, depois, nós tínhamos um agravo de instrumento em recurso especial, né? Então, nós temos aqui um agravo de instrumento em recurso especial. Vamos lá, então. Quando a gente fala de agravo de instrumento em recurso especial, primeira coisa, né? Esse agravo de instrumento, ele é endereçado ao desembargador presidente ou vice do Tribunal de Justiça aonde o recurso especial se encontra, né? No nosso caso aqui é o estado de Pernambuco, aonde isso está correndo, né? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o estado de Pernambuco. Número do processo, né? A gente continua lá na situação do Luiz Augusto, tá? Não se esquecer que quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente está começando um processo diretamente no tribunal competente. Então, por esse motivo, a qualificação de todo mundo, né? Nós viemos, então, interpor agravo de instrumento em recurso especial para o STJ, tá? Com o artigo 105, por quê? Porque o nosso recurso especial foi negado, né? Então, por esse motivo, a gente continua se baseando lá no artigo 105, na necessidade de que esse recurso especial seja recebido. Requer, então, que seja recebido e regularmente processado o agravo, informar que deixa de recolher as custas, tendo em vista essa imunidade constitucional que vem da própria lei de ação popular, tá? Então, por esse motivo, você está deixando de fazer recolhimento de custas. Observar a tempestividade. Então, é importante que você conste aqui que o seu agravo de instrumento ele é tempestivo, porque está sendo apresentado no prazo correto de 15 dias, tá?
Então, é importante constar essa informação. E essa é a peça, então, de interposição. Depois, nós partimos para a peça de razões do recurso. Então, no lugar de recorrente, nós temos a figura do agravante. E dos recorridos, nós temos a figura do agravados. Você pode chamar de razões de recurso, como você pode chamar de minuta de agravo de instrumento, tá? Então, você pode chamar aí das duas formas. Egrégio tribunal, colém da Câmara, colém da turma, a famosa saudação ao tribunal. Dos fatos, é um resumo do problema exatamente como a gente apresentou no recurso especial, tá? Então, fatos e fundamentos que vieram do recurso especial, tá bom? Então, nos fatos, você vai dizer lá que você apresentou o recurso especial, que o recurso especial foi apresentado tendo em vista que a sentença fere lei infraconstitucional, então, por esse motivo, a necessidade desse recurso. O cabimento do agravo de instrumento em recurso especial é o não provimento do recurso especial, porque qual que é a intenção desse agravo de instrumento? A intenção desse agravo de instrumento é justamente que a sua ação, que o seu recurso especial seja destrancado. Essa que é a intenção, né? Então, por esse motivo que você apresenta agravo de instrumento em recurso especial, tá? É isso que te leva, então, a ensejar esse recurso especial, tá? Então, no mérito, o que você vai discutir é a situação de que a sentença fere o artigo 11, por esse motivo você apresenta recurso especial e no mérito você quer, então, que esse recurso especial seja reconhecido. Do pedido, seja conhecido e provido o seu agravo em recurso especial, a intimação dos agravados para apresentar contra a minuta no prazo de 15 dias, né? Que é o prazo que eles têm. A remessa para o Tribunal Superior de Justiça, isso daqui é muito importante, tá? Dizer essa remessa ao Superior Tribunal de Justiça, então isso é de suma importância, tá? Para a reforma do acórdão do TJ de Pernambuco, para que os réus sejam condenados na devolução dos valores. Então, assim, o agravo de instrumento, ele serve única e exclusivamente para se falar num destrancamento do seu recurso especial, tá? Então, é para esse motivo que nós apresentamos agravo de instrumento, tá? Nós apresentamos agravo de instrumento para que o recurso que o tribunal não deixou ir para o STJ seja, então, liberado para isso, tá? Essa que é a intenção do agravo de instrumento. Termos em que pede deferimento e, dessa forma, o seu agravo de instrumento, ele também já está aí finalizado. Alguma dúvida com relação a isso? Eu queria ver de novo a peça, por favor. Qual das? A última. A última? É. Prontinho. Mais para cima, no começo. Aí. Do mérito, na verdade, que eu não consegui pegar. Do mérito, tô aqui. Aí, tá ótimo. Só um minutinho. Eu já mandei essas peças, viu? Eu não recebi, não vi essas peças. Mas beleza, já peguei aqui. Obrigada. Já foram encaminhadas. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Então tá bom.
Beijos de luz para vocês. Acabou? Bom, até amanhã. Até amanhã.